Boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco e nos encoraje a seguirmos pelo caminho do bem, nos cobrindo de luz, de amor, e que sejamos merecedores, Senhor, desse imenso carinho que tem por nós. Mestre Jesus, que durante esse trabalho os espíritos de luz possam nos acompanhar e que possamos aproveitar ao máximo de tudo aquilo que hoje estudamos, com a graça de Deus. Queridos amigos, estamos aqui nesta noite e nos propusemos a falar sobre o orgulho, que é um sentimento oposto à humildade, virtude que muitas vezes nós nos esquecemos de cultivar. O orgulho, de acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, é um sentimento de dignidade pessoal, do conceito exagerado de si mesmo, que surge quando tomamos uma decisão pensando somente em nós mesmos, ou quando pensamos que somos superiores ao nosso próximo. Esse tema ele é tratado nas obras espíritas, dentro do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos, em Instruções dos Espíritos. Trata-se do orgulho e a humildade. Depois nós encontramos também referência no capítulo 9, né? Então, não foge da nossa doutrina trabalhar este tema. Eu acho importante trabalhar esse tema porque nós sempre nos equivocamos empregando esse termo, tá bom? Olha, a palavra orgulho nós acabamos empregando no dia a dia como se ela fosse uma benesse. Frequentemente nós dizemos, nossa, estou tão orgulhoso de você porque você conseguiu tal projeção social, tal projeção no seu trabalho. Ou então, eu estou tão orgulhoso porque você conseguiu passar naquele concurso, ou porque você conseguiu aquele emprego. Então, a palavra orgulho, costumeiramente, ela é empregada desta forma, mas ela é equivocada, porque ela não significa algo positivo. Ela não está entre as virtudes do homem, ela está entre os defeitos. O orgulho e o egoísmo são chagas da humanidade, são o oposto da humildade. Por isso, devemos evitar sempre o emprego desse termo. Nós temos condições, sim, nós temos uma língua muito rica e nós podemos, sim, substituir alguma coisa que nos faz muito feliz, nos deixa muito feliz, não pode ser motivo de orgulho, tá? A doutrina espírita ela nos ensina que este sentimento é um grande inimigo para a nossa evolução espiritual. Allan Kardec, através dos espíritos superiores, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte: quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Então, é bom a gente sempre lembrar desta frase, né? A prática do evangelho no lar, a prática das lições do evangelho no nosso dia a dia, ela nos possibilita ampliar os horizontes e a desenvolver uma visão assertiva para com os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma passagem que diz assim: tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Precisamos ouvir os bons espíritos para evoluirmos nessa encarnação. Os espíritos superiores dizem assim: sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Então, está aí um conselho, né, que nós temos que seguir. Prestar atenção no dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos e tentando afastar esse sentimento.
A humildade nivela os homens de bem. Ela nos lembra que todos somos irmãos, nos reportando aos sentimentos do Mestre Jesus. Jesus, por sua humildade, foi colocado acima de todos os profetas. Não foi com soberba, não foi com ira, que ele conseguiu chegar onde chegou e que ele está presente em nossas vidas até hoje. É pelas atitudes humildes, é pelo amor, né? É por sentimentos positivos. Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, mas em nenhum momento ele excluiu qualquer dos encarnados do reino dos céus. Na verdade, essa promessa ela baseava-se na observação dos comportamentos mantidos pela maioria das pessoas mais abastadas, que imaginam que os títulos terrenos lhes conferem superioridade sobre os menos abastados. Tornam-se orgulhosos, prepotentes por conta dos bens terrenos. Os bens terrenos não são nada, gente. Nós temos é que pensar na pátria espiritual, o que nós estamos plantando hoje para colher no futuro. Pessoas que, por conta de um espírito endurecido e orgulhoso, se pensam superiores a qualquer contrariedade, qualquer adversidade, né, faz com que elas se sentam ofendidas. São presunçosas e acreditam-se superiores às outras. São dominadas pelo orgulho, não conseguem entender e praticar o objetivo da reencarnação. Nós estamos aqui reencarnados para reparar as nossas faltas, faltas praticadas no passado, que nós não temos lembranças, mas se estamos aqui reencarnados na Terra, que é um planeta de expiação e provas, é porque algum débito nós temos, tá? A reencarnação, ela é uma oportunidade para repararmos um passado. Nós não estamos aqui para nos banharmos em águas mansas, num mar de rosas, nem para vivermos na contemplação. Nós estamos aqui para trabalhar. E não é só trabalhar na materialidade, também na espiritualidade. A reencarnação é uma grande oportunidade para a reparação dos erros que cometemos em outras encarnações. Somos espíritos endividados. Se somos endividados, temos que quitar as nossas dívidas, né? Chico Xavier, em um dos seus livros, escreveu um agradecimento pelas dificuldades que enfrentou na última encarnação e que não foram poucas. Nós sabemos como foi dura a vida para ele. Quantas penúrias, desde a infância até o dia de partir. Ele disse assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel sempre me ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. É assim que nós temos que agir. O outro é livre, ele pode criticar, né? Allan Kardec, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, nos lembra que o orgulho é o melhor presente moral dos espíritos imperfeitos. Por quê? Presente moral para os espíritos imperfeitos. Sabemos que não devemos ser orgulhosos, porém temos o livre-arbítrio. Nós não podemos impor a qualquer um para que não tenha orgulho, pois a escolha de comportamentos ela é pessoal. Então, eu não tenho direito de impor a qualquer pessoa que não seja orgulhosa. Mas nós podemos abordar o assunto e, sempre que possível, tentar levar a um esclarecimento a essa pessoa. Isso não é julgar a pessoa, é oportunizar a ela a possibilidade de fazer uma autoavaliação, de repensar o seu comportamento, tá? A mudança de comportamento é uma escolha solitária, ela é pessoal, tá?
poderá se dar com base no estudo do Evangelho, na convivência social, né? Então, por isso, nós, sempre que tivermos a oportunidade de invocar os ensinamentos do Mestre dentro de um grupo, nós devemos invocar. E se esses ensinamentos puderem ajudar aquela pessoa que está com um comportamento equivocado, que graça que estaremos recebendo, não só nós, mas ela também. Leon Denis também se referiu ao orgulho no livro Depois da Morte. Ele escreveu: entre todos os homens, ele é o menos que se conhece. Presunçoso, nada pode arrancá-lo do erro. Ele evita com todo cuidado tudo quanto serve para esclarecê-lo. Odeia que o contradigam e não se agrada senão com a companhia dos aduladores. Esses são os orgulhosos, né, gente? Então, e a gente acaba normalmente contribuindo para que ele seja ainda um pouco mais orgulhoso e não repense nos seus comportamentos. Então, temos que prestar atenção também nas nossas atitudes. Herculano Pires, no seu livro O Centro Espírita, diz que é a humildade que gera o amor ao próximo e que sem ela não produziremos bons frutos. É um bom livro para nós lermos. Lá tem muito ensinamento para nós aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa espírita. Ele fala ainda assim: por outro lado, sem o estudo da humildade, não produzem amor, mas fingimento, hipocrisia, de maneiras e fala melosa, de voz impostada para imitar anjos. Então, muitas vezes nós tomamos esse tipo de atitude, né? Nos colocamos ali como ser humilde, mas na verdade nós estamos vestidos na capa do orgulho. Então, temos que prestar muita atenção no nosso comportamento. Não devemos nos iludir pensando que só pessoas abastadas financeiramente são orgulhosas. Muitas pessoas, mesmo experimentando uma vida de privações material e emocional, vestem a roupagem do orgulho. São dominadas por esse sentimento. Têm o seu sentimento ampliado em relação àquelas pessoas mais abastadas. E isso faz também com que o seu sofrimento seja ampliado por conta do orgulho. Elas recusam qualquer ajuda, se revoltam com a própria condição. Esses melindres dessas pessoas acabam afastando os benfeitores, encarnados e desencarnados, né? Porque você não consegue se aproximar, você vai oferecer ajuda e a pessoa é tão orgulhosa que se nega a aceitar qualquer tipo de ajuda, tanto material como espiritual. Mas isso não significa também que a gente deva desistir de oferecer ajuda para esta pessoa, porque se nós tivermos condições, sempre devemos tentar ajudar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 9, diz o seguinte: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, que mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo traçado vos irrita, vos fere. O orgulho, infelizmente, é um sentimento muito próximo de todos nós. Quando somos alvo de críticas, nos ressentimos. Nosso orgulho não aceita a opinião do outro e não permite a análise do nosso próprio comportamento. Ele nos leva a pensar que somos mais do que somos, nos torna egoístas. Vemos no nosso irmão um inimigo
Isso por quê? Às vezes por causa de uma pequena palavra, né? Surgem inimizades que duram uma encarnação inteira. Para nós, orgulhosos que somos, os elogios são sempre bem-vindos. Pode até vir de um desafeto, mas se for elogio, ótimo. Nós, agora, as críticas, ainda que ela seja construtiva, nos enfurece, nos torna cegos, enfurecidos. Por quê? Receber uma crítica não significa que a pessoa está contra nós. Na verdade, ela está nos oportunizando rever nossos comportamentos, tá? Então, vamos estar aberto aí e respeitar também o livre-arbítrio, né? O outro, ele tem o direito de criticar, de expressar a opinião dele. Se ele tiver equivocado, a gente tem que lembrar lá do que Emmanuel falou para o Chico, né? Se for mentirosa, se ela for falsa, né? Despreza, né? A opinião, mas a opinião o outro pode dar. Nós já tivemos aqui muitas encarnações, mas pouco ainda aprendemos. Tanto é que ainda mantemos muitos comportamentos negativos, né? Ainda somos muito melindrosos, ainda temos muita dificuldade em nos relacionarmos em sociedade, em aceitar a opinião do outro, a visão do outro. Nós estamos sempre prontos para nos confundirmos, permitindo a aproximação de espíritos de pouca luz que nos influenciam de forma negativa. Devemos refletir sempre sobre as críticas, pois aquele que nos critica nem sempre está nos julgando, nem mesmo está contra nós. Na verdade, ele certamente está nos auxiliando para que possamos repensar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos equívocos. Somos imperfeitos, então é importante que a gente se dê a oportunidade de refletir sobre o próprio comportamento. Estamos aqui encarnados porque não somos perfeitos, precisamos de reajustes em nossas personalidades. Manter um comportamento orgulhoso cada dia mais nos afasta da possibilidade de evolução. Da mesma forma que o orgulhoso se ofende com tudo, ele leva também as pessoas ao seu redor a experimentar sentimentos de tristeza, de introspecção, até mesmo de mágoas. Isso porque o outro também pode ser um orgulhoso e não estar pronto para aquela resposta comportamental. Aí nós temos um grande problema que acaba, às vezes, precisando de encarnações, né, para ser resolvido. As nossas atitudes são um amplo campo de reflexão. Nós, encarnados e aprendizes do Evangelho, devemos mergulhar em nosso íntimo. Temos que refletir muito sobre nossas atitudes, especialmente quando tratamos com o outro. O esforço que temos que fazer para nos melhorarmos não é pequeno, não. Estar encarnado por si só é uma árdua tarefa. Conviver e dominar nossos impulsos não é fácil, mas necessário para a nossa evolução. Isolar-se, como muitos fazem, não é o ideal. Na verdade, é uma atitude egoísta e nós somos um ser social. Nós não nascemos para ficar isolados. Se nós não nos relacionarmos, nós não vamos evoluir, nós vamos ficar estagnados. O que adianta passar uma vida inteira orando, meditando e não colocar nada em prática? Não colocar nada daquilo que aprendemos numa relação social. Adotar atitudes humildes e altruístas, caridosas, estudar o Evangelho é o melhor caminho para a nossa evolução. A tarefa é difícil, é árdua, mas também ninguém nos disse que seria fácil, mas mesmo assim nós quisemos reencarnar.
A falta de domínio dos nossos impulsos nos leva à soberba e pode nos tornar revoltosos, impedindo a nossa evolução. O remédio para esse mal consiste em olhar para o espelho de nossas almas, refletindo sempre sobre nossas atitudes. Não é refletir sobre a atitude do outro, é sobre as nossas. Às vezes ofendemos o outro, e quando isso acontece como forma de defesa, o acusamos ao invés de analisarmos as nossas atitudes e refletir sempre como reagimos se aquela atitude tivesse partido do outro, como nós iríamos recebê-la. Isso é importante, tá? Então nós temos que saber nos colocar do lugar do outro, porque se ele se ofendeu, alguma razão teve. Então, colocar-se no lugar do outro pode não ser o melhor remédio para uma reforma íntima, mas pode ser um caminho para uma reflexão clara sobre os nossos defeitos, sobre as nossas ações. Muitas vezes nós somos hostis com o outro só porque ele não age de acordo com as nossas expectativas. Isso fere nosso orgulho. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Estamos aqui para nos melhorarmos e não para modificar o outro. Cada um tem que cumprir a própria tarefa. Colocar-se à disposição do outro para colaborar não nos dá o direito de querer modificá-lo. Melhorar-se é uma tarefa pessoal. Já falamos nisso, vamos repetir porque isso é muito importante. Nós não estamos aqui para fiscalizar a vida de ninguém. Estamos aqui para evoluir. Jesus também afirmava que a verdadeira pátria não é deste mundo, mas o reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados, tá? A vida do Cristo, o Evangelho, o nascimento da doutrina espírita, nos dá um grande privilégio para a reforma íntima, para nós lapidarmos o nosso espírito, né? Uma pedra bruta bem trabalhada, ela pode se tornar muito valiosa, um valioso diamante. Então, nós somos isso, pedra bruta, e nós temos que nos lapidarmos. Ninguém irá fazer esse serviço por nós. Nós temos aí todas as ferramentas para fazermos isso. Jesus, com seus 12 apóstolos, gente comum, 12 pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, ele ensinou a eles o verdadeiro sentido da vida e foi através da humildade, não foi julgando, não foi na brutalidade. Ele deu o exemplo, ele não impunha normas a serem cumpridas. O exemplo dele era a humildade, a caridade, o amor incondicional. Seguir ao mestre custa muita renúncia. Renúncia ao orgulho, à soberba. Não é fácil, porque nós estamos num caminho, num mundo onde o homem aprendeu a competir, está sempre competindo, né? Então, realmente, a tarefa é árdua, mas é necessária. A renúncia ao orgulho e à soberba já nos ajuda muito a caminhar de uma forma mais livre, mais leve. Nós temos que estar pronto para praticarmos aquilo que nós aprendemos. O aprendizado sem prática não produz qualquer efeito positivo, ao contrário, nos torna mais devedores. Então, do que adianta ir para o centro espírita, do que adianta conhecer a Bíblia, do que adianta conhecer o Evangelho, se nós não praticarmos nada? O aprendizado sem a prática não produz nenhum efeito, gente. Então, vamos pensar bastante nisso, tá? Refletir sobre nossas atitudes, dos nossos relacionamentos. Allan Kardec disse: se um grupo quiser estar em condições de ordem, de tranquilidade e de estabilidade, é preciso que nele reine um sentimento fraterno. Todo grupo ou sociedade que se formar sem ter por base a caridade efetiva não terá validade. O orgulho é a fonte do mal, nos leva à prática de excesso, nos afasta da humildade e da caridade. Então, nós temos que estar prontos, né, para
rever nossos comportamentos, repensar sobre nossas atitudes, pensar no emprego das palavras, pensar no sentido das palavras, substituirmos termos que nós usamos de uma forma errada e que os espíritos de pouca luz sempre aproveitam qualquer brecha que nós dermos. Então, orai e vigiai, né? Estudai e praticai. É isso que nós temos que fazer, tá? O orgulho é fonte do mal, não é fonte do bem. Então, se ele é do mal, vamos repensar nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos em casa, no trabalho, na casa espírita, na rua, né? E repensar nas atitudes que tomamos, ter a humildade de pedir desculpa quando entendemos que nós nos equivocamos e aceitar também que o outro pode ter se equivocado quando se referiu a nós de uma forma que nos desagradou, tá? Então, eu vou encerrar essa fala de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Espero que vocês possam ter recebido algo positivo, porque esta era a nossa intenção quando quando aceitamos em colaborar com os trabalhadores da casa e com todos aqueles que têm a oportunidade de ver esse assunto. Obrigada, Senhor Deus, por todas as graças que recebemos. Obrigada, Senhor Deus, por todas as oportunidades que nos dás. Obrigada, Senhor Deus, por nos permitir estar aqui neste momento, fazendo esta live, entrando em contato com os nossos amigos. Que a luz de Jesus possa alcançar a todos, que os nossos mentores fiquem ao nosso lado, nos intuindo, nos protegendo, e que possamos caminhar pela luz. Que assim seja, com a graça de Deus.